Olá pessoal, boa tarde. Hoje no Na Medida a gente vai falar um pouquinho aí sobre saúde. E a nossa pauta de hoje é a saúde dos olhos, os cuidados aí que a gente tem que ter. Por isso eu convidei a doutora Maríndia Gracioli, ela que é oftalmologista aqui na capital gaúcha e vai tirar aí todas as dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem, doutora Maríndia? Seja bem-vinda ao Na Medida. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente sabe, né, que é bem amplo esse tema, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Mas tu me comentava que um dos problemas bem frequentes aí, que até eu acho que o pessoal que está nos assistindo nem sabe, é a questão do olho seco. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Que problema é esse que surgiu aí junto com a pandemia? Sim, então o olho seco sempre esteve muito evidente, mas agora com a pandemia aumentou muito a quantidade de casos, porque a pessoa considera o síndrome do olho seco, que a gente chama, né? Então não é simplesmente a falta da quantidade da lágrima. A gente pode ter uma baixa qualidade da lágrima. Então a nossa lágrima ela tem diversos componentes e com o uso do aparelho eletrônico em excesso e também com o uso da máscara, prejudicou muito essa qualidade da lágrima. Então, na região da nossa pálpebra, a gente tem a produção de uma das principais glândulas do nosso olho, uma glândula chamada glândula de Meibônio. Então, a produção dessa lágrima, ela é muito importante para o funcionamento, inclusive para melhorar a nossa visão. E com essas inflamações palpebrais com o uso da máscara, que deixa a pele mais oleosa, acabou prejudicando a produção nessa glândula. Então, a gente teve uma piora da qualidade do filme lacrimal. Então, é uma coisa que vem aumentando muito a frequência. E antigamente o tratamento para olho seco era muito só usar colírio lubrificante. A gente ouviu falar bastante, né, sobre o colírio. E hoje em dia a gente tem tratamentos muito mais modernos. A gente pode fazer um laser, né, que é o laser para olho seco, laser para rosácea ocular. E é um laser que a gente faz na região da pálpebra e melhora essa produção da glândula palpebral. Então melhora muito a síndrome do olho seco, diminuindo essa necessidade do uso do colírio lubrificante várias vezes ao dia, dando uma melhora muito importante da qualidade da visão, também do desconforto ocular. E essa questão, doutora, do home office, né? A gente sabe que muita gente voltou no presencial, mas tem pessoas que ficam ali horas e horas fixada nesses aparelhos, muitas vezes à noite com aquela luz, né? Existe uma maneira de diminuir, né? De tentar ter um equilíbrio para não ocasionar tantos problemas aí nos olhos? Sim. Esse próprio uso do aparelho eletrônico em excesso também piora essa parte da síndrome do olho seco. Então já foi feito várias pesquisas. Quando a gente está usando qualquer tipo de aparelho eletrônico, computador ou celular, a gente pisca muito menos. Então diminui tanto espalhar a lágrima, né, quanto essa ejeção da lágrima por causa dessas glândulas palpebrais. Além de tudo, essa parte da luz, sim, prejudica, né? Então, a gente recomenda o quê? Fazer várias pausas no uso do aparelho. Então, a cada 45 minutos, tentar parar ali uns minutinhos, 5 minutinhos, 15 minutos. Quanto maior essa pausa, melhor, né? Tentar manter o aparelho um pouquinho mais afastado. Então, por isso que a gente diz, é melhor usar o computador do que o celular a gente acaba aproximando um pouquinho mais, diminuindo a luminosidade do próprio aparelho eletrônico. Então, ali no celular, hoje em dia, a gente tem a opção de controlar a quantidade da luz emitida, então isso é muito importante também ter esse cuidado, né? E essa questão das inflamações palpebrais, que tu é bem especialista nisso, né? Eu até... na entrada do programa não comentei, tu tem essa especialidade na plástica palpebral, lentes de contato, olho seco e o rejuvenescimento da pálpebra, né? Olha que interessante, eu nem sabia que existia tratamento estético já para pálpebra. Sim, existe muita coisa. E essa parte dos olhos aumentou muito a procura justamente porque é a área que está em evidência, né? Então, com o uso da máscara, o que a gente olha? A região dos olhos, né? Então, eu faço muita blefaroplastia, principalmente superior, né? E aí a gente pode associar com outros procedimentos, como fio de PDO, o próprio laser de rejuvenescimento, né? Então, a gente tem o laser para rosácea ocular, para rejuvenescimento, para melhorar o olho seco. Em todo esse sentido, vai melhorando essa parte estética da pálpebra. E essa questão das lentes de contato, aumentou ou o público ainda tem aquela questão de usar o óculos de grau, né? Então, com a pandemia, aumentou a procura da lente de contato. Inclusive porque a máscara acaba embaçando mais o óculos, né? Então, quem tinha aquele costume de usar a lente de contato somente para esportes ou para algum evento, alguma ocasião especial, hoje, para trabalhar com máscara e óculos, acaba dando muito desconforto, né?
E a questão da estética também, né, doutora Maríndia? Com certeza. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. Paciente que faz a lente de contato, usava o óculos, que acaba escondendo muita região, coloca a lente por causa da máscara e aí procura na sequência já para fazer algum tratamento para melhorar a estética, né? E quais seriam os cuidados para quem está nos assistindo e tem dúvida, né? Vai ao oftalmo e quer colocar um óculos ou lente de contato. Tem um cuidado maior para quem vai usar a lente? Então a gente fala sobre isso muito, que a lente de contato é um ato de adaptação médica. Então, durante a consulta, a gente vai examinar se a paciente tem alguma alteração, se tem alguma alteração do olho, que a gente escolha por uma lente ou outra, né? Então, existe uma infinidade de materiais, de tipos de lente, de modo de descarte. Existe lente de descarte diário, descarte mensal, descarte anual. O produto, existe a lente mais gelatinosa, lente rígida, e para cada pessoa a gente vai escolher o melhor tipo de lente, né? Então, por isso que é tão importante na consulta oftalmológica, conversando com o paciente, vendo o estilo de vida. É um paciente que faz mais esporte, é um paciente que trabalha mais em computador, e aí sim escolher qual que é a melhor lente para aquele caso. E qual seria, doutora, a periodicidade, né, de fazer esses exames, de procurar o oftalmologista? A gente sabe aí que no período de pandemia, lá no início, no ano passado, as pessoas acabaram aí prorrogando os seus exames de rotina, né? Muito. Então, até a gente estava conversando antes sobre isso, que os pacientes cada vez mais vêm com doenças mais graves no consultório. Então, doenças como catarata, né? A catarata, que é um procedimento, tem que ser feito cirurgia, né? Então, não existe colírio para tratar catarata. O pessoal pergunta muito, tem alguma coisa clínica? Não. Catarata, o tratamento é cirúrgico. E o pessoal teve muito medo na pandemia de operar, mesmo com todos os cuidados que a gente tem no bloco. Então, hoje em dia, a gente atende cada vez mais pacientes que já vêm com uma catarata muito maior, né, que acaba uma opacidade maior do cristalino, ou seja, uma visão muito mais opaca. As pessoas esperaram muito para consultar. E a importância do fundo de olho também, né? Então, o fundo de olho é um exame feito em consultório, que usa um colírio para dilatar a pupila, né? Pois eu achei interessante isso, até vou te interromper, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo não sabe dessa história de dilatar a pupila. A gente até fica meio receosa quando vai ao médico, né? Porque sabe que tem trabalho para fazer e aí tem que dilatar a pupila. Mas tu me comentava da importância de fazer esse procedimento, né? Com certeza. Então, a dilatação de pupila faz diagnóstico de várias outras patologias, tanto oculares quanto sistêmicas. Então, o paciente vai consultar e às vezes encontra alguma alteração ali que lembra para procurar um endócrino, porque tem sinais de diabetes no fundo de olho, hipertensão, próprio glaucoma, né, que é o medo de todo mundo, que quem escuta falar em glaucoma já tem todo aquele mito. Então, glaucoma, o importante é prevenção, né? Então, quanto antes feito o diagnóstico de todas essas doenças, melhor. Então, por isso que é importante fazer a consulta no mínimo uma vez ao ano, mesmo sem precisar de óculos, sem ter problema visual, porque tem várias doenças silenciosas, né? Então, o paciente não sente nada e quando vai consultar já está uma coisa maior. E nessa parte de pálpebra, também tumores palpebrais. Então, antes o paciente vinha qualquer lesão pequena na pálpebra, já vinha procurar. Agora, com a história da pandemia, foi adiada as consultas. A gente tem atendido tumores cada vez maiores na região das pálpebras, porque o pessoal está esperando para vir consultar, né? Ou para fazer a consulta de rotina mesmo. E em relação, doutora, à catarata, quais seriam as causas? Então, catarata é multifatorial, né? Idade. Alguns medicamentos específicos, principalmente o corticoide, acaba tendo catarata mais precoce. Estilo de vida, sol em excesso. Então, o que é a catarata? É muito legal da gente entender o que é a catarata para a gente entender os fatores de risco, né? Então, a catarata é uma lente natural do nosso olho que se chama cristalino. A catarata é quando essa lente começa a ficar opaca. Então, o cristalino, ele faz o foco da visão. Então, ele ajusta a tua visão para longe e para perto. E é justamente essa lente que dos 40 anos a pessoa começa a ter aquela dificuldade para fazer o foco na leitura. Então, essa mesma lente que faz esse foco começa a ficar opaca a partir de uma certa idade ou algumas patologias, como eu falei, que fazem ter catarata mais cedo, catarata precoce, que a gente chama, e essa lente começa a ficar opaca. Então, a visão começa a ficar cada vez mais opaca, alguns pacientes começam a ter uma visão levemente turva, e a partir de um certo momento pode levar à cegueira. Mas é importante a gente entender que é uma cegueira reversível. Então, a diferença entre cegueira irreversível e reversível. Que nem eu estava falando, doenças como glaucoma, se levar à cegueira, é uma cegueira irreversível. No caso da catarata,
cirurgia, o procedimento é fácil, a recuperação dessas cirurgias é fácil, né? E não tem problema nenhum agora com a história da pandemia de fazer. São tomados todos os cuidados no bloco cirúrgico. Nós estávamos falando antes de o que aumentou a procura, né? A blefaroplastia mesmo foi uma das que mais aumentou a procura. Porque a blefaro, a recuperação é muito fácil, né? Uma recuperação tranquila. E o pessoal procurou mais por essa evidência estética, claro, e também porque está trabalhando mais em home office. Então não precisa ter um período de pausa do trabalho. Quem está trabalhando em home office pode fazer a blefaro e no outro dia já voltar a trabalhar, né? Então é muito tranquila essa recuperação. E para finalizar nossa entrevista de hoje, doutora Maríndia, o que tu deixaria aí para os nossos telespectadores como dica de cuidados que a pessoa tem que ter aí na sua rotina para não acabar afetando aí a saúde dos olhos? Então, principalmente isso, procurar o oftalmologista, fazer sua consulta de rotina, para ver se tem algum tratamento preventivo. E é sempre importante a gente falar sobre isso, a prevenção, né? É muito mais fácil a gente prevenir no início de uma patologia do que tratar depois, no momento que já está mais avançada ou mais invasiva. Muito obrigada pela tua participação. Se quiser deixar as redes sociais aí para o pessoal te seguir, conhecer teu trabalho. Ai, claro. Então tem Instagram, Facebook, Maríndia Gracioli. Clínica Maríndia Gracioli tem o site também. Para quem tiver interesse, se tiver alguma dúvida, pode mandar ali. Muito obrigada, sucesso para ti. Muito obrigada. E Na Medida desta tarde fica por aqui. Voltamos em breve com mais novidades dentro do Portal RDC. Até a próxima.